tudo que nós vimos no nosso primeiro volume do nosso livro de matemática. Vamos lá? Nossa primeira matéria nós falamos sobre números romanos. Nós sabemos que os números romanos, eles eram escritos e são escritos até hoje em alguns momentos do nosso dia a dia, como relógios, quando vamos falar sobre o nome de alguns papas, imperadores, séculos. Eles são usados as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Neste caso, por exemplo, olha, o D vai representar o número 500, a letra V vai representar o número 5, a letra L, o número 50 e outros números. Nós temos algumas regrinhas, e a primeira delas que a gente tem que lembrar é que nós nunca podemos repetir mais do que 3 vezes as letras I, X e C. Por exemplo, se eu quiser representar o número 3, eu vou repetir a letra I 3 vezes. Se eu quiser o número 4, eu já não posso utilizar essa regra. Eu quero representar o número 20, o X vale 10, então eu vou usar 2 vezes a letra X. Eu vou representar o número 300. Sabendo que cada letra C equivale a 100, eu posso usá-la no máximo 3 vezes. Então essa é a primeira regra que a gente tem que relembrar. A segunda regra é que, se eu colocar essas letras, no caso do I, X e C, elas podem ser escritas na frente de outras e elas vão ter o seu valor somado, ou seja, você tem a letra V que vale 5. Você pode colocar 3 vezes a letra I, que vai dar o valor de 3. Somando 5 mais 3, então eu tenho o número 8. Ou seja, para compor o número 8, no algarismo romano, eu vou usar a letra V e 3 Is. Se eu quiser compor o número 120, eu vou usar a letra C, que equivale a 100. Vou usar 2 vezes a letra X, porque elas podem ser adicionadas se estiverem à frente dessa letra. E vou somar 100 mais 20, 120. E a terceira regra é, também posso escrever as letras I, X e C antes das letras, se os valores forem menores. Por exemplo, a letra I, ela vale menos do que a letra V. Portanto, se ela vier antes de V, eu vou ter, na verdade, uma subtração. Então, 5 menos 1, 4. Ou seja, para escrever o algarismo número 4, eu utilizo as letras I e V. Quando essas letras estiverem antes de uma letra que corresponde a um valor maior, você sabe que você está fazendo uma subtração. É o caso, por exemplo, do número 900. Eu sei que M, ele vai estar valendo o quê? 1000. E eu sei que o C vale 100. Então, se ele estiver antes de M, eu vou fazer uma subtração, 1000 menos 100, 900. Aqui a gente tem outros exemplos. Eu quero representar o número 40. Eu sei que a letra L vale 50. Então, eu tenho 50 menos 10. Tenho 40. Eu quero fazer, então, um número que eu vou estar acrescentando. Eu tenho a letra L que vale 50 e 3 letras X. Lembra que cada letra X vale 10? Então, 10, 20, 30. 50 mais 30, 80. Aqui eu tenho um exemplo do 900, aonde fez uma subtração, lembra? 1000 menos 100. Aqui eu tenho outra subtração, que é o 4. A somatória, repetida de 3 vezes. E tenho aqui também uma adição. O X está vindo na frente do L. Então, 50 mais 10 eu tenho 70. Deu para relembrar? Nós falamos também nessa unidade sobre valor posicional. O que é o valor posicional? É o valor que o algarismo tem de acordo com a posição que ele ocupa. Lembra que cada número tem uma ordem na hora de nós escrevermos? E aí eu tenho que lembrar das nossas casas. Por exemplo, eu sempre começo com unidades, tenho depois as dezenas, tenho as centenas e tenho unidades de milhar. Neste caso, eu tenho um número que tem 4 ordens. Ele vai até a unidade de milhar. E tenho, formando esses números, com essas posições, o valor de 1000, o 2 vai valer 200, porque ele está na terceira casa, o 4 vai valer 40, porque ele está na casa das dezenas, e o 6 ele vai valer 6 unidades.
Isso aqui, olha, é uma decomposição. Eu peguei os valores de acordo com a ordem que ela ocupa. Somando tudo isso, eu vou encontrar o valor de 1.246. Falamos também sobre comparação de números. O que é comparar? Eu vou saber o que é maior, o que é menor, o que é igual. E para fazer a comparação de números na matemática, nós vamos usar esses três símbolos que está aqui, ó. Maior que, igual a, menor que. E aí é importante nós visualizarmos em qual posição o número está para eu fazer essa comparação. Vamos olhar, olha, 13.401. Eu tenho o número 1, que está na minha quinta ordem, na minha dezena de milhar. Tenho 3 na unidade de milhar, o 4 da centena, o 0 na dezena e o 1 na unidade, formando o número 13.401. Já o número 13.291, ele vai ter o mesmo valor na sua dezena de milhar, o mesmo valor na sua unidade de milhar, porém, eu tenho, olha, a minha centena com valores diferentes. Portanto, 13.401 é maior que 13.291. Já 15.101, ele tem o mesmo conjunto de algarismos nas mesmas ordens. Portanto, ele tem o mesmo valor. Então, ele é igual a 15.101. Em 24.009, eu vou ter também, olha, as mesmas dezenas de milhar. Eu vou ter as mesmas unidades de milhar. Porém, eu vou começar a observar a minha centena. Minha centena aqui está zerada. Já aqui eu tenho uma centena. Portanto, 24.009 é menor que 24.100. E nós vimos também sobre arredondamento. O que é o arredondamento mesmo? É o valor aproximado. Ou seja, quando eu pego um valor e arredondo ele. Exemplo, fui na padaria e comprei um pão por R$ 3,49. Ninguém fala R$ 3,49. Ele já arredonda. Comprei um pão por R$ 4,00. É uma maneira de facilitar a gente falar esses números. Por isso que a gente vai usar a regra do arredondamento como o mais próximo. Nesse caso, por exemplo, nós temos uma reta numérica que vai de 0 a 40. Para pensar. Se eu pensar no número 12, ele está mais próximo de 10 ou de 20? Vamos observar a reta numérica? 0, 10, 20. Olha ele aqui pertinho do 10. Ele está mais próximo de 10. Então, eu vou arredondar ele para 10. Já o número 38, ele está mais próximo de 30 ou 40? Olha aqui o 30 e olha o 40. 38 já está quase chegando no número 40. Então, eu arredondo 38 para 40. Falamos também sobre adição e subtração. Tá lembrado? Quando eu vou adicionar, somar, juntar, aumentar, tudo isso me dá uma indicação de adição. E no caso da adição, eu preciso ter parcelas, ou seja, os valores que eu vou juntar. Aqui eu tenho 84 mais 17. A minha primeira parcela é 84, a minha segunda parcela é 17. Somando os dois, eu vou ter 101, que é o que eu chamo de soma ou total. Agora, lembrando, é importante, unidade sempre embaixo de unidade e dezena sempre embaixo de dezena. Na hora de montar a operação, é muito importante você obedecer às ordens dos números. Aqui nós temos uma subtração. O que vai me lembrar a subtração? Subtrair, diminuir, reduzir, diferença. Aqui eu tenho 84 menos 17. Olha só para vocês verem, só mudou o sinal. Vou pegar a minha unidade e diminuir a minha unidade. Porém, a minha unidade está menor. Então, o que eu vou fazer? Lembra da regrinha? Vou pegar uma dezena e vou transformar. Tia Ju não colocou aqui para vocês ficarem ligadinhos em casa. Ó. Vamos armar essa operação e montar agora? Monta aí no seu caderno, numa folha de papel, 84 menos 17. Posso subtrair 4 para 7? 4 é menor. Portanto, então, eu pego uma dezena, transfiro e aqui vai passar a ser 14. 14 menos 7, 7. Só que aí eu tenho que lembrar que esse 8 não é mais 8, porque eu não transferi uma dezena. Então, aqui ficaram 7. 7 menos 1, 6. E quais os nomes para esses termos da subtração?
O meu total é o meu minuendo. Aquilo que eu quero subtrair, ou seja, aquilo que eu quero retirar, eu vou chamar de subtraindo. E o resultado dessa minha subtração eu vou chamar de resto ou diferença. E aí nós vimos também que nós trabalhamos as propriedades da adição, ou seja, a adição tem algumas regrinhas em que a gente vai perceber que, por exemplo, quando eu somo 4 mais 5 ou 5 mais 4, eu tenho o mesmo resultado. É o que a gente chama de propriedade comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem das parcelas que a minha soma não vai alterar. Neste caso, eu tenho 4 mais 2, que é igual a 6, ou posso fazer 2 mais 4, que também é igual a 6. A gente viu também que nós temos o elemento neutro da adição. O que é o elemento neutro? Aquilo que não vai fazer diferença para o meu resultado. Porque uma vez que eu pego um valor somado a zero, o valor sempre vai ser o da primeira parcela ou da segunda parcela. Exemplo, 4 mais 0 é igual a 4. Ou 0 mais 4 é igual a 4. Vamos pensar, 1.500 mais 0. O valor vai ser 1.500. E também nós vimos que tem a propriedade associativa, ou seja, eu posso associar. E aí vai entrar o nosso primeiro símbolo matemático deste ano, que são os parênteses. Ou seja, eu posso fazer, por exemplo, 4 mais 2 mais 1 mais 7? Posso fazer direto, mas se eu quiser direcionar, como é que eu vou organizar o meu cálculo? Eu posso colocar uma operação dentro de um parênteses para facilitar. Por exemplo, 4 mais 2 dentro do parênteses, ele tem ordem de prioridade, ou seja, tudo que está dentro do parênteses tem que ser feito primeiro. 4 mais 2 é igual a 6. 6 mais 1, portanto, é 7. E se eu trocar a minha ordem? Colocar 2 mais 1 primeiro. Por que isso vai acontecer? Quando a gente vai fazer um cálculo mental, a gente ordena de forma que é mais conveniente para a gente. Aquilo que a gente facilita na hora de fazer o cálculo. Daí, se eu pegar, por exemplo, eu acho que é mais fácil eu fazer 2 mais 1, que é igual a 3. Coloco entre parênteses, 2 mais 1, 3. Depois eu somo 4. Então, eu tenho essas três propriedades, comutativa, elemento neutro e associativa. E nós vimos a importância de uma boa leitura dentro de uma situação problema. Para ler sobre um gráfico, ler sobre um texto, enxergar e observar as imagens. Então, é muito importante você fazer uma leitura com calma, com bastante atenção. Tem um problema? Para pensar. Quem é o personagem que está aparecendo? Quais são as informações que ele está te dando? Quais são os valores? E perceber qual é a pergunta que o problema quer que você solucione. E aí você vai traçar a sua estratégia. Opa, eu tenho que fazer uma subtração, uma adição, uma multiplicação. Ok? A gente fez um breve apanhado, um pouquinho resumido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou quiser perguntar alguma coisa para a Tia Ju, grava o seu vídeo, manda pra gente, que a gente tira a sua dúvida rapidinho, tá bom? Até a próxima!